Solos espantalhos. De onde Augustus Nicodemos tira suas interpretações e ideias? Estamos continuando a série sobre a mensagem do reverendo Augustus Nicodemos a respeito do adventismo do sétimo dia, numa análise comparativa com a doutrina da Igreja Presbiteriana, da Igreja Reformada Calvinista de uma forma mais geral. Nesse momento, nós vamos falar um pouquinho sobre fonte de autoridade e vamos ver o que Augustus Nicodemos tem a nos dizer sobre sua compreensão do adventismo do sétimo dia a respeito desse assunto. Dá uma olhadinha aí. Vamos para o terceiro ponto aqui, que é polêmico também. É a questão da fonte de autoridade. De onde os adventistas tiram as suas interpretações e ideias? O autor adventista Arnaldo Cristianini, no seu livro Sutilezas do Erro, página 30, afirma o seguinte sobre Ellen White: o espírito de profecia é o que, segundo as Escrituras, junto com a guarda dos mandamentos de Deus, caracteriza a igreja remanescente. O dom da profecia consiste em dar ao povo de Deus mensagens diretas e específicas. Os testemunhos orais ou escritos da senhora Ellen White preenchem perfeitamente esse requisito no fundo e na forma. Tudo quanto ela disse e escreveu foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Então, de acordo com esse autor adventista, o que caracteriza a verdadeira igreja é que ela tem o dom de profecia. E como Ellen White era uma profetisa de Deus, e tudo que ela falou, nas palavras dele, foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato, então essa é a confirmação de que o adventismo, a igreja adventista, é a igreja verdadeira. Por quê? Porque Ellen White era uma profetisa da parte de Deus. Aqui eu vou ler da Revista Adventista de fevereiro de 1984, na página 37. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom da profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Nós negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente daquele encontrado nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a inspiração dela é igual à inspiração das Escrituras. Deixe-me ler também do livro Nisto Cremos, no Fundamento 17. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como a mensagem do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. É um no cravo e outro na ferradura, né? Por um lado, parece dizer que a Bíblia tem toda a autoridade, mas quando se refere aos escritos de Ellen White, se refere como sendo a manifestação do espírito de profecia. Então, os profetas do Antigo Testamento, quando falavam, dizia: assim diz o Senhor. E a palavra dos profetas era para ser recebida sem questionamento. Eram inspirados e infalíveis. Eles eram inerrantes nos seus pronunciamentos. Então, Ellen White é vista como sendo uma profetisa nessa mesma linha, nesse mesmo nível de inspiração e de autoridade. Então, aproveitando isso que nós estamos falando aqui com relação à ideia de alguém que tem o dom de profecia, que é para ser recebido como autoridade e que acaba concorrendo com a Bíblia, não se aplica somente ao adventismo, mas muitas outras linhas dentro da cristandade que são abertas para profetas, que vão trazer novas revelações, novas ideias e assim por diante. Acaba nisso, né, que nós estamos vendo aqui. Ainda Ellen White, no livro dela, Primeiros Escritos, na página 258, disse o meu anjo assistente, o anjo que aparecia com revelações: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens que ele estava trazendo para Ellen White. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que forem recebidas. Em outro livro, Testemunhos Seletos, sob o título Objetivo do Testemunho, Ellen White diz: nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de seus profetas e apóstolos. Nesses dias, Ele fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Está se referindo às profecias que ela proferia. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente Deus falasse a seu povo a respeito da sua vontade e da conduta do que esse tempo. Mas, contudo, o que é que o cristianismo histórico nos diz?
Tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Cristo é a revelação última e final de Deus. E o que Cristo fez, o que Ele ensinou, o que Ele disse, o que Ele é, tudo isso foi registrado de forma infalível e segura nas Escrituras do Novo Testamento, através dos apóstolos, que foram o canal final e último de Deus acerca da revelação. Então, em contraste com esse conceito de revelação continuada, que é a base das doutrinas ou de várias doutrinas do Adventismo, os reformados afirmam sola Scriptura. A Bíblia e somente a Bíblia. Ela é a única fonte de fé e prática. Não existe no campo reformado a possibilidade de aparecer alguém que receba de Deus uma nova revelação, um novo ensino ou uma nova prática. Porque nós cremos que tudo o que Deus queria nos dizer a respeito da nossa salvação, da nossa redenção e de que maneira viver aqui nesse mundo, Ele já disse na pessoa de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, através dos quais essa verdade foi escriturada de maneira infalível e final na Bíblia Sagrada. Essa é a diferença. Sim, eu preciso dizer aqui que a gente valoriza os escritos dos pais da igreja, a gente valoriza os escritos de Calvino e de Lutero, mas nós não os consideramos como inspirados. Nós dizemos que eles têm erros. Calvino errou, Lutero errou, os reformados erraram em alguns pontos. Nós não colocamos os escritos deles em par com a Escritura Sagrada e nem tiramos dos escritos dele as nossas doutrinas. Nós queremos que as nossas doutrinas tenham fundamento bíblico. Se não tiver, Calvino pode dizer o que for. Nós não vamos seguir Calvino, nós vamos seguir a Bíblia. A gente segue Calvino, Lutero, Zwingli, os reformadores, enquanto eles nos disserem ou ensinarem aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Bacana, pessoal. Então você viu aí Augustus Nicodemos colocando algumas das suas questões, das suas reticências sobre o entendimento adventista do sétimo dia a respeito do suposto dom de profecia que teria se manifestado na vida e obra de Ellen White. Augustus Nicodemos diz que a confiança adventista em Ellen White fundamenta a prova que a igreja é a verdadeira e que a inspiração de Ellen White é igual, em grau e etc., aos escritores bíblicos que também foram inspirados. E apesar da igreja parecer dizer que a Bíblia tem toda a autoridade, também existe essa questão de que Ellen White foi profeta inspirada por Deus. E na mentalidade do Augustus Nicodemos, isso é incompatível com a fé reformada, evangélica de uma forma mais geral, porque eles acreditam que não há espaço nenhum para revelações que venham de alguma maneira rivalizar, em potencial com o cânon, porque daí, por exemplo, se Deus dá uma revelação para alguém hoje sobre um fato, uma coisa, uma verdade, uma questão que não está revelada na Bíblia, daí a pessoa iria comparar esta revelação moderna com a Bíblia, ia abandonar a Bíblia e seguir esta revelação moderna a respeito de um ponto ou de milhares de pontos e tal. Inclusive ele faz uma crítica a qualquer igreja que tenha essa noção de profecia, revelação e etc. E ok, a gente respeita as críticas que se fazem a Ellen White, mas o que a gente gostaria de deixar claro é que nós não temos vergonha da nossa fé de que Ellen White foi uma profeta de Deus. Nós entendemos que isso atrai muita animosidade, muita crítica, muita acusação, a maioria delas injustas, mas nem por isso nós deixamos também de admitir que realmente esse é um ensinamento relativamente complicado para algumas pessoas, e a gente obviamente age na direção de tentar esclarecer da melhor forma possível como funciona a inspiração, a autoridade e a função da obra de Ellen White dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um ponto bastante polêmico. Em algum momento da minha vida, eu vou fazer uma série estudando de uma forma um pouco mais profunda o espírito de profecia com aqueles que assim quiserem fazer. E eu digo isso porque, de fato, existem muitas distorções, muitas interpretações falsas dos escritos de Ellen White. Existem muitas pessoas que pegam citações isoladas e muitas vezes não entendem o que está dito, nem o contexto em que está dito, e ensinam de fato heresias e erros em nome de Ellen White. Só que quando você vai estudar a obra dela em torno dos mesmos temas, você percebe uma maior profundidade, um maior equilíbrio, uma maior submissão à Bíblia do que, numa primeira instância, algumas interpretações podem sugerir.
Isso em relação a inúmeros temas. Então, de fato, esse é um tema que merece melhores esclarecimentos. Mas para não deixar o Augustus Nicodemos sem nenhuma consideração ou resposta quanto a esse tópico em relação à série que eu estou fazendo para considerar a mensagem que ele pregou, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre esse assunto. Primeiro de tudo, que a crença adventista no dom profético de Ellen White implica numa rejeição do chamado cessacionismo. O que é o cessacionismo? É a ideia de que os dons espirituais presentes na igreja primitiva no primeiro século, conforme descritos no Novo Testamento, cessaram com a finalização do cânon. Então, a partir do momento que a Bíblia terminou de ser escrita, cessaram-se os dons de língua, de cura, profecia, revelação e etc. e tal, e agora nós temos simplesmente o testemunho escrito, vamos pregar, depois Jesus vai voltar e acabou. A compreensão adventista não vai nesta direção. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na continuidade dos dons espirituais, inclusive não cremos que somente Ellen White na igreja adventista recebeu o dom espiritual, nós cremos que todos nós temos dons. Alguns parecem ser naturais, outros são claramente sobrenaturais. De qualquer forma, há discussões sobre isso, mas nós cremos que os dons do Espírito Santo não deixaram de ser características que Deus derrama sobre a sua igreja conforme a utilidade, o prazer, o momento e o contexto em que Ele, Deus, quer, Ele, Espírito Santo, quer, e etc, ok? Então, se alguém quiser discutir mais sobre isso, vai ter que entrar nessa ampla discussão do cessacionismo, sim ou não, e nós simplesmente nos reservamos o direito de estarmos do lado não. Não concordamos com o cessacionismo, ponto. Ok. Agora sim, olha, um dos pontos mais polêmicos de fato sobre essa questão é aquela ideia de que nós acreditamos que pessoas são inspiradas, sim ou não. Não existem graus de inspiração. Por exemplo, se a pessoa foi muito inspirada, essa foi pouco inspirada. Podemos pensar numa coisa assim. Olha, Abacuque foi um pouco inspirado, mas Isaías foi muito inspirado. Nós não cremos nisso. Nós cremos que todos aqueles que foram inspirados o foram no mesmo sentido, no mesmo grau, da mesma forma, ainda que a experiência espiritual de cada um, a produção literária de cada um, guarde, obviamente, as suas características singulares e tal. Mas nós não reputamos a isso diferenças em graus de inspiração. Quem escreveu menos foi menos inspirado, quem escreveu mais foi mais inspirado, até porque isso criaria inúmeros problemas, por exemplo, dentro da própria Bíblia, né? Olha, esse aqui foi mais ou menos inspirado, quer dizer que nesse texto aqui, Deus não está falando através dele, e esse outro foi inspirado, então esse aqui é a palavra de Deus. Nós cremos que toda a Bíblia foi inspirada, toda a escritura, etc. Nós cremos no cânon protestante tradicional, com exceção dos livros lá que os católicos adicionaram e tal, e ok, e é isso, e não cremos em graus de inspiração em relação a isso. Entretanto, o Novo Testamento e o Antigo Testamento falam de profetas que foram inspirados por Deus, mas que não temos registros de suas profecias no cânon sagrado. Poderia citar, por exemplo, as donzelas filhas de Filipe no livro de Atos, poderia citar, inclusive, profetas famosos, como o profeta Natã. Você não tem um livro escrito do profeta Natã que você saiba que ele escreveu na Bíblia, por exemplo. Entende? Mas ele foi um profeta inspirado por Deus. Em algum momento ele confrontou Davi com a palavra de Deus, com a revelação. Inclusive Deus revelou para Natã que Davi tinha cometido pecado e Natã vai lá e confronta Davi, e etc. Mas Natã não é um escritor da Bíblia. E vamos pensar assim que Natã tenha escrito um livro, inclusive inspirado por Deus, mas que não tenha entrado no cânon. É um livro plenamente inspirado por Deus, mas não é canônico. Nesse ponto, nós cremos o quê? Que Ellen White foi uma profeta, mas sua obra é não canônica, ela não rivaliza com a Bíblia, ainda que nós acreditamos que ela tem o mesmo grau de inspiração que os escritores bíblicos, ok? E isso é interessante porque isso cria uma situação dentro da igreja adventista que é bastante singular, especialmente em relação à ideia, o princípio ou ao slogan sola scriptura. Dentro do contexto da Reforma Protestante, existe uma ampla discussão que os católicos aliavam ao testemunho bíblico a tradição e muitas vezes sobrepunham a tradição ao ensino da palavra de Deus. Então, quando a Reforma Protestante vai acontecer, inclusive Martinho Lutero, né, que vai ser um dos grandes catalisadores da Reforma, não o único, mas um dos grandes, um dos maiores, talvez alguns diriam o maior,
Ele vai dizer o seguinte, que a gente tem que avaliar o ensinamento da verdade de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E só de acordo com a Bíblia e a palavra de Deus. Os concílios, as filosofias, as tradições, a história da igreja, um pai da igreja, um líder da igreja, um papa, um sínodo, uma coisa assim, não tem o mesmo peso e autoridade que a palavra de Deus para definir, por exemplo, a questão da salvação. Salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é o testemunho bíblico. Aí, se você começa, não, mas o Papa tal, o fulano de tal falou, e a tradição entendeu de tal forma, de X forma, Lutero ignora toda essa discussão para dizer o seguinte, o que importa é o testemunho da Bíblia, só a Bíblia, só a palavra de Deus. Isso se torna uma coisa muito forte na mentalidade protestante, evangélica e tal. E só que o que acontece? Quando você tenta defender a sola escritura somente pela Bíblia, você percebe que o próprio slogan não está presente na Bíblia. Inclusive os católicos reagem muito a esse conceito, demonstrando esse tipo de coisa. Não, a Bíblia não diz sola escritura. Então, para você defender sola escritura, você já está defendendo uma ideia que não está expressamente escrita na Bíblia. Não foi lá inspirada por Deus lá para ser escrita na Bíblia. São inúmeras questões que a gente pode tratar sobre a doutrina ou a compreensão dos 5 solas e da sola escritura de forma específica. Mas é interessante que na mentalidade adventista, Deus inspirou Ellen White e inspirou ela a escrever que nós devemos seguir dentro de uma mentalidade protestante evangélica sola escritura. Vou dar algumas citações para vocês aqui. Então, por exemplo, Materiais de 1888, volume 1, página 532. A Bíblia e a Bíblia somente, a nossa regra de fé e prática. Fundamentos da Educação, página 126. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Manuscrito 65 de 1888. A Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e ação. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 416. A Bíblia e a Bíblia somente deve ser o nosso credo, nosso único laço de união. E existem muitas citações, livro Grande Conflito, e inúmeros livros que ela escreveu, né? Conselhos para editores e tal, e sempre dizendo, a Bíblia é a única regra de fé e prática, avalie tudo pela palavra de Deus, a Bíblia está acima de tudo. Inclusive Ellen White diz, se você seguir o que a Bíblia diz, você não precisa de nada do que eu escrevi. Deixe de lado Ellen White e aprenda o que a Bíblia diz. A própria Ellen White escreve isso. Isso é muito interessante, né? Então, na mentalidade adventista, estas citações são tão inspiradas quanto João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí a citação, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ponto. É inspirado por Deus. E nós não colocamos os escritos de Ellen White para rivalizar ou para se igualar à palavra de Deus. Muito pelo contrário, ainda que acreditamos na sua inspiração, ok? Alguns cristãos acham essa compreensão adventista confusa, herética e equivocada. Nós aceitamos a crítica, mas respeitosamente discordamos dessa compreensão. Ponto. É o nosso direito, é a nossa fé, é a nossa compreensão. Podemos, obviamente, abrir o leque para explorar as razões por que cremos na sua inspiração, né, a inspiração de Ellen White e etc. Não é o momento de fazer isso aqui. Simplesmente estou afirmando que é assim que cremos e não temos vergonha disso, e isso não nos torna inimigos dos princípios da reforma, muito pelo contrário, somos muito amigos do princípio sola escritura. E, inclusive, isso é uma coisa importante, todas as nossas doutrinas são baseadas na Bíblia e não em Ellen White. Acontece que as pessoas confundem doutrinas com compreensões. Existem compreensões da igreja, que a igreja acredita. A igreja acredita que Moisés ressuscitou, Ellen White diz que Moisés ressuscitou. Certo, isso não está descrito na Bíblia desta forma. Mas não existe uma doutrina adventista da ressurreição de Moisés. Existe uma compreensão. As doutrinas adventistas são as 28 crenças fundamentais, todas elas fundamentadas unicamente na palavra de Deus. Ponto. Inclusive a crença que diz dos dons espirituais e do dom de profecia. Ponto final. Agora, obviamente, isso não quer dizer
que nós não, vamos pensar assim, concordemos com raciocínios de Ellen White que não estão expressos na Bíblia da forma como ela expressa, mas que nós cremos que estão em plena harmonia com a palavra de Deus. Inclusive, é isso que o Augustus Nicodemos fala. Ele diz assim, nós não cremos na inspiração de Lutero, Calvino e não sei mais quem, mas eles concordam com a Bíblia, a gente concorda com eles. A nossa compreensão sobre Ellen White é quase idêntica. Nós concordamos com Ellen White porque acreditamos que ela está em plena harmonia com o que a Bíblia ensina. Ponto. E assim como Lutero e Calvino escreveram frases e ideias, compreensões particulares que não estão descritas nas palavras deles na Bíblia, mas que os reformados acreditam que são coerentes com a Bíblia, da mesma forma nós acreditamos sobre Ellen White. Mesmo que as frases dela não estejam descritas na Bíblia, nós cremos que os seus conceitos, as suas ideias estão em harmonia com a palavra de Deus. A única diferença seria que nós defendemos que ela foi inspirada por Deus, e os reformados não defendem esse tipo de inspiração sobre Calvino, Lutero e etc. Ok, esta é uma diferença, respeitamos esta diferença, mas na prática a grande verdade é que a maioria dos reformados trata os seus autores prediletos como se estivessem falando verdades bíblicas. Então, quando Augustus Nicodemos fala de predestinação, eleição incondicional, ou John Piper, ou John Owen, ou tantos outros aí da história, Calvino, Spurgeon, não sei o quê, os calvinistas dizem assim, que eles concordam 100% com aquilo tudo, mesmo que aquilo tudo não está escrito na Bíblia daquela forma, e eles acreditam que aquilo está em harmonia com a Bíblia e acabou. E eles tratam as ideias dessas pessoas como se fossem biblicamente acuradas, corretas e tal. Então, se você vai discutir teologia calvinista, muitas vezes você vai gastar muito mais tempo discutindo teólogos reformados do que o texto bíblico. E esses teólogos usam a linguagem bíblica, dão a sua interpretação particular a essas passagens e pregam aí a sua mensagem. Mas se você vai comparar as frases da palavra de Deus com os conceitos e frases dessas pessoas, não existe concordância ou harmonia plena e etc. E muitas vezes as pessoas calvinistas concordam com esses raciocínios humanos que não estão descritos na palavra de Deus e depois querem criticar o adventista porque faz a mesma coisa com Ellen White, com a diferença de acreditar na sua inspiração. Deus fez milagres na vida dela e sobrenaturalmente a usou para escrever, etc. e tal. Essa pode ser uma compreensão atacada, mas é uma compreensão legítima. Assim como Deus usou pessoas para escrever no passado, Deus não tem nenhuma incapacidade de continuar fazendo isso no presente ou no futuro, conforme Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. E simplesmente essa é a nossa fé. Mas acima de tudo, nossa compreensão está cativa à palavra de Deus. E só para terminar essa questão aí de Ellen White e tal, e as críticas do Augustus Nicodemos, ele fala que na compreensão dos autores do Novo Testamento, Cristo é a revelação final, definitiva, e ela está descrita ali no Novo Testamento, então não há espaço para revelações, profecias e tal, visões lá no futuro, né? Além disso contradizer profecias que haveriam visões e sonhos e tal nos últimos dias e etc., existe um problema que é o seguinte: nós acreditamos nas visões, na inspiração de Ellen White, lá no futuro da perspectiva lá do Novo Testamento e tal, mas isso não quer dizer que esta revelação posterior é maior que a revelação do Novo Testamento ou do próprio Cristo em pessoa ali, Deus encarnado, na nossa mentalidade. Veja bem, por exemplo, Cristo vive, né, e morre, ressuscita, e décadas depois, né, o Novo Testamento vai ser escrito e tal. Beleza. Agora, o fato do Novo Testamento ser cronologicamente posterior a Cristo não indica que ele é uma revelação mais completa, ou melhor, ou maior do que Cristo. Da mesma forma, o fato de as revelações de Ellen White serem posteriores ao Novo Testamento, à época de Cristo e etc., isso não quer dizer que na nossa mentalidade eles são maiores, mais importantes que as revelações do Novo Testamento, do Antigo Testamento e, acima de tudo, da pessoa de Cristo, que é, obviamente, o revelador supremo de quem Deus é. E isto faz parte da fé adventista. Então, eu creio que o Augustus Nicodemos, de uma forma muito maliciosa, tentou falar para as pessoas que o adventismo acredita que as revelações de Ellen White são tipo o ápice da revelação acima de Cristo, acima do Novo Testamento e etc. E isso não é nada além de mentira.